De onde vem a autossabotagem? Como posso me curar dela? Bom, primeiro eu vou te contar como que você pode se curar dela. Eu sinto muito, mas não tem como, tá? A autossabotagem é algo que faz parte do ser humano. Faz parte da nossa natureza. Por quê? Porque é um mecanismo de autoproteção, de autopreservação. Então, vou inventar um exemplo aqui. Suponhamos que lá na minha criança interna, eu, Inês, em todo aquele objetivo adulto que eu tenho na minha vida, de progredir, de ser próspera, de ser, vamos supor, rica. Então, ó, excelente objetivo aqui no meu adulto, perfeito. E talvez eu esteja muito bem preparada para tudo isso. Mas, talvez, aqui na minha criança interna, tenha uma crença limitante que diz assim: ser rico é muito ruim. Talvez, lá na minha infância, eu tenha ouvido, sei lá, vou falar algo que é muito comum, né? Falas como, por exemplo, dinheiro é sujo, os ricos são desonestos, tem aquela passagem bíblica, né? Mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, se lá na minha criança eu tenho algo nesse sentido, todo aquele esforço que o meu adulto faz para cumprir um determinado objetivo, a minha criança vai vir aqui, ó, e sabotar. Afinal de contas, ser rica é perigoso, é muito ruim. Como assim eu vou ser rica? Então, sempre teremos processos assim em que a nossa criança interna, ela acredita que precisa proteger-nos de algo. Então, eu te diria que o que é necessário fazer é mudar a tática, a estratégia. Eu até falei disso agora há pouco em outra pergunta. Então, em tudo aquilo daquele objetivo adulto, muito legal, que o meu adulto consegue, eu vou e faço um monte de cursos, eu me capacito, eu sou, nossa, muito inteligente, eu vou dar conta. Porém, antes de ir por esse caminho, o meu adulto precisa parar um pouquinho e cuidar da criança. O que tem aqui na minha criança que, quando eu quero ir por um caminho, a minha criança quer me levar pelo outro? Porque quem que vai vencer? Aquilo que estiver na criança interna. Então, o adulto precisa saber que precisa parar um pouquinho, olhar e cuidar. Lembrando que, vou repetir o que eu falei agora há pouco, toda vez que o adulto força a barra com a criança, aí é que ela resiste mais. Porque, por alguma razão, ela está defendendo algo, ela está protegendo algo. E muitas vezes, aqui na criança, a gente tem ela em processos de resistência, de sabotagem, porque eu estou querendo aqui no meu adulto modificar um mecanismo de defesa que lá na infância protegeu a minha criança. Ok, que mecanismos de defesa, quando a gente entra na vida adulta, principalmente, a gente entra na vida adulta e esses mecanismos de defesa permanecem lá no inconsciente. Eu não sei que eles estão lá, mas eles continuam lá funcionando e atuando na minha vida e vão me trazer prejuízos. Ok, tem que ser modificado sim, mas não dá para modificar a força. Por quê? Naquilo que se trata dos nossos mecanismos de defesa, lá na infância deu certo, protegeu a nossa criança daquilo de difícil que a gente viveu lá. Então, a nossa criança não vai abrir mão disso facilmente mesmo. Por quê? Porque muitas vezes são questões de vida ou morte. E ela não vai abrir, porque para ela foi um mecanismo de sucesso. Deu certo para a criança. Ela sobreviveu. A gente chegou à vida adulta, 18 anos vivos.
E então ela vai resistir imensamente em mudar. Então, como que eu faço para trabalhar isso? O adulto vai ter que parar um pouquinho todo aquele projeto, ou ir fazendo em paralelo, com o foco de que precisa cuidar disso aqui primeiro. E não dá para forçar a barra, tá? Vai ter que dar um jeito de cuidar dessa criança até ela se permitir fazer diferente. Bom, nisso eu sugiro terapia, tá? Porque terapia, sem sombra de dúvidas, é a melhor maneira de cuidar desses processos de resistência. Aí tem um profissional ali junto que vai te ajudar a detectar mais facilmente esses processos, ok? Quando sei que a minha criança está pronta, cooperativa? Bom, é sempre através do sentir, tá? Por exemplo, nesse momento, o que você sente? Ó, nesse momento, se eu for olhar para minha criança, a minha criança, ela está tranquila, a minha criança está um pouco cansada, o acúmulo do cansaço do ano, né? Final de ano, mas ela está tranquila. Eu conversei agora há pouco com ela, no início da live, e falei assim, olha, eu sei que a gente está cansada, mas é rapidinho e é tão gostoso conversar com todo mundo aqui na live, do mesmo jeito que é um trabalho e de um certo tanto cansa, mas também é tão gostoso, flui de uma maneira tão gostosa. E aí ela tá aqui juntinho de mim, bem quietinha, esperando e só aproveitando desse fluir, dessa conversa gostosa que a gente está tendo aqui nesse momento. Então, eu parar um pouquinho e perceber o que você sente nesse momento, tá? O que fazer quando a criança interna é hiperresistente a mudanças? Ok? Muitas vezes a nossa criança interna será realmente hiperresistente a mudanças. O que fazer? Eu costumo dizer assim, que então o adulto, a nossa parte adulta, terá que ter com a nossa criança interna muita paciência e persistência. Se você quiser fazer um exercício, então imagine que você entra em contato com a sua criança que resiste a determinada mudança. Então olhe para ela e diga assim, eu te compreendo. E no seu adulto, faça um exercício de empatia com a sua criança e de verdade a compreenda. Naquele aspecto ali da sua vida que você deseja mudar e que a sua criança resiste e te sabota. Então, para um pouquinho e fica ali do lado dela e faça esse exercício de empatia. Eu te compreendo. E entenda todas as circunstâncias de vida que você teve até hoje, tudo aquilo que lá na infância você viveu e que te leva a ter esta resistência. E fique aí um pouquinho disponível para a sua criança. E diga assim para ela, tudo bem, eu vou no seu ritmo e eu estou aqui. E fique ali junto pelo tempo que for necessário. Ok? Só te contando um detalhe. Talvez, ao ouvir esse exercício, alguém vai ficar assim meio chateado comigo, mas Inês, e aí eu vou ter que ficar esperando por quanto tempo? Vai ter que esperar por muito tempo sim. Sabe por quê? Porque adulto que força a barra com criança, na verdade, está abusando emocionalmente da criança. E aí ela vai sabotar. Aí tudo aquilo que lá no seu adulto você investe esforços e você estuda e você faz isso e você faz aquilo e você é muito inteligente, muito potente, parará, parará,
Se você força a barra com a sua criança, ela vem cair, sabota tudo aquilo que o seu adulto tão grandemente é capaz de fazer, tá? Então, precisa mudar a tática. Tudo bem, fazer tudo isso que você tão grandemente quer na sua vida. Claro, a gente tem que desejar aquilo de grande, tem que fazer aquilo de grande mesmo. Porém, mude a tática se a sua criança está te sabotando. Antes de fazer tudo isso, para um pouquinho e cuida e fica ali um pouquinho mais com a sua criança. Observe, seja empático, cuide dela, até ela permitir, até ela estar disponível de verdade para a mudança. Ok?